Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker. E vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre a Idade Média, ok? Então, vamos lá. A Idade Média teve início na Europa com as invasões germânicas. A gente viu isso na aula passada, no século V, sobre o Império Romano do Oriente. Essa época se estende até o século XV, com a retomada comercial e o renascimento urbano. Então, vamos nos situar aqui. A Idade Média vai do século XV ao século XV, mais especificamente entre 476 a 1453. Isso é uma periodização clássica, ok? Então, nós temos a queda do Império Romano do Ocidente no século V e vamos ter depois a queda do Império Romano do Oriente no século XV. E esse período de aproximadamente 1000 anos é o que a gente denomina de Idade Média, o período medieval ou medievo, ok? Também são termos utilizados, mas o mais utilizado é Idade Média. Algumas características desse período, e é importante enfatizar que estamos falando aqui principalmente sobre a Europa, ok? Aqui não tem nada a ver com Brasil, China, por exemplo, não. Aqui é no contexto mais de Europa, onde hoje é França, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Bélgica, os Países Baixos, por ali, ok? Então, a questão do tempo, acho que já colocou, é importante situar que a questão do espaço aqui é mais direcionado à Europa. Algumas características desse período: uma economia ruralizada. A economia ela é predominantemente focada no campo, na zona rural. E a população também. Grande parte da população vive na parte rural. Segunda característica, um enfraquecimento comercial. Não é que deixou de existir comércio durante a Idade Média, mas vai haver um grande enfraquecimento do comércio. Terceira característica, uma supremacia da Igreja Católica, uma supremacia na questão religiosa, na questão ideológica, na questão cultural. Então, a Igreja Católica é uma instituição muito poderosa e muito influente neste período. Sistema de produção feudal, que a gente vai entender mais um pouco sobre isso mais adiante. Existem várias formas de uma sociedade produzir seus bens e serviços, e aí o sistema de produção feudal seria uma dessas formas. E uma sociedade hierarquizada, ou seja, não é uma sociedade que as pessoas têm os mesmos direitos, os mesmos privilégios, sabe? Existem classes, existe uma hierarquia que vamos conhecer também daqui a pouco. Como eu falei, uma sociedade hierarquizada, ou seja, uma sociedade em que não há uma igualdade, né? Existe uma hierarquia, existem degraus sociais, vamos colocar assim. Sociedade. A sociedade ela era estática, ou seja, havia pouca mobilidade social e era hierarquizada. Nós temos a nobreza feudal, né, que eram os senhores feudais. Nós vamos entender daqui a pouco que eram os senhores feudais. Para adiantar para vocês, direi que feudo era uma grande propriedade rural, era uma grande propriedade de terra, e o senhor feudal era o dono dessa terra, dessa propriedade. Então, a nobreza feudal, nós temos os senhores feudais, os cavaleiros, os condes, os duques, os viscondes. E essa nobreza ela era detentora de terras, né, grande parte das terras, e arrecadava impostos dos camponeses. Temos o clero, que eram os membros da Igreja Católica, tinham um grande poder, pois ela era responsável pela proteção espiritual da sociedade. Então, ela tem uma grande influência espiritual, religiosa, ideológica, cultural. E ela era isento de impostos e arrecadava o dízimo, ou seja, uma 10ª parte daquilo que o fiel arrecadava. A terceira camada da sociedade era formada pelos servos, ou camponeses, e pequenos artesãos. Os servos deviam pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais. Lembram? Aqueles senhores daquelas grandes propriedades. Algumas dessas taxas, não vou entrar em detalhes aqui, porque numa próxima aula a gente vai falar sobre essas taxas, então eu vou ler aqui de forma breve. Temos a corvéia, que era trabalhar de 3 a 4 dias na terra do senhor feudal. Temos a talha, que era metade da produção. Tínhamos as banalidades, que eram as taxas pagas pela utilização do moinho e forno do senhor feudal. Mas numa próxima aula falaremos mais sobre isso. Então, temos basicamente esta sociedade aqui. No topo temos o clero, abaixo temos a nobreza
E aqui embaixo da pirâmide social temos os servos. Então, o clero é o que ora, a nobreza é aquela que luta e os servos são aqueles que trabalham. E o clero e a nobreza têm privilégios, não pagam impostos, então é uma sociedade realmente desigual. A Igreja Católica. O senhor feudal tinha o poder local, né? O rei na prática tinha poderes limitados. Já a igreja tinha um poder universal, né? A igreja é a instituição mais poderosa. E ela era detentora de grande parte das terras. E ela influenciava a vida e o comportamento das pessoas. Por quê? Por causa da influência, né? Da religião, das ideias e tudo mais. Uma ideia muito predominante no período medieval, uma crença, é o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Theos vem do grego, quer dizer Deus, centrismo, centro, ou seja, Deus era o centro de tudo. Então, o teocentrismo é a ideia que coloca Deus como centro do universo. Deus era a explicação para todas as coisas. Então, a sociedade medieval, predominantemente, tudo gira em torno da ideia de Deus. A religião tem um grande poder, no caso, a religião católica. Então, no teocentrismo, Deus é visto como centro de tudo, como aquilo que vem em primeiro lugar. Então, tudo gira em torno de Deus. No caso aqui, do Deus cristão. A organização da Igreja Católica. A Igreja Católica ela estava dividida, né? Em clero secular e em clero regular. O clero secular era aqueles membros da igreja que viviam em contato com os fiéis, em contato direto com o povo, com a população. Já o clero regular eram aqueles monges que viviam em conventos, em mosteiros, mais isolados, realizando estudos, meditações e orações. Ao clero regular coube a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos, preservando a cultura da antiguidade clássica, já que, como eu falei, eles ficavam mais reclusos, né, nessas traduções e nesses estudos. E eles praticam o canto gregoriano, que é um estilo musical que existia no período. E a igreja tem um monopólio, ou seja, a exclusividade sobre a educação e a cultura neste período medieval. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui e numa próxima aula a gente continua a falar sobre Idade Média. Valeu!